Fala, líder! Mais um episódio de Liderança Inovadora Insights, sua dose agora diária de novidades e pensamentos, ideias e poderosas para você pegar, conquistar sua liderança. E eu tô dando uma risada aqui, tá? Me perdoem, mas é porque eu acabei de fazer um stories falando sobre isso, né? Tem um filme que se chama Três Assassinos. É um filme muito legal, é meio pesado, é violento pra caramba. É um filme japonês. E tem uma hora que os caras, né, eles têm que ter uma missão lá, meio suicida, de matar um cara, não sei o quê. E tem um samurai que ele era o chefe dessa turma que ia fazer essa missão, né? E eles estavam com um desafio enorme. Eles armaram uma cilada para um número X de pessoas. E de repente tinha o dobro de pessoas para eles enfrentarem. Os caras vieram falar desesperado, falaram assim: ferrou, ó, a gente pensou que ia enfrentar tantos, mas tem muito mais, né? E esse chefe, né, esse samurai que era o chefe da turma, ele era pescador. Ele falou assim: vocês não estão acostumados a pescar, né? Na pescaria, quando você joga um anzol pequeno e mesmo assim você pega um peixe maior do que você pensava, você tem muito mais a ganhar. E por que eu estou falando isso? Tá? Porque eu, nesse mês de março, resolvi fazer esses episódios, retomar o podcast com frequência, colocar uma segunda temporada e colocar um vídeo semanal no YouTube para falar sobre esses insights, compartilhar com vocês ideias, compartilhar com vocês, ou pegar entrevistas com pessoas de vários setores e trazer para falar sobre liderança. E no mês de março, que é um mês especial, eu falei assim: só vou trazer mulher, só vou entrevistar mulher. E assim, eu pensei, vou mandar bastante convite e vamos ver quem que vai responder, né? Vou mandar bastante convite. Em março tem 4, 5 semanas. Então, acho que quem vai responder dá tempo de fazer os 5 episódios. Só que eu mandei bastante convite e, para minha surpresa, todo mundo aceitou. Todo mundo que eu convidei aceitou. E era para ter postado, inclusive, né, um episódio num dia, eu não consegui, porque eu ainda estava terminando de reunir todas essas entrevistas, todas essas conversas que eu tive. E então, o que eu fiz, já que é um mês especial, já que é um assunto especial, já que é um tema que eu considero ultra importante, cada dia, a partir de 12 de março, né? Então teve o episódio anterior com a Marlise, esse aqui é com a Marcela, eu já vou falar um pouquinho sobre a Marcela, mas a partir desse episódio em diante, todo dia vai ter um episódio até o final de março, para colocar todas essas entrevistas ao ar, levar todo esse conteúdo ao ar, porque realmente nós vivemos num momento em que eu vou ressaltar esse tema, eu vou ressaltar a importância disso, porque você que está me ouvindo é líder, na sua equipe tem mulher. Se você que está me ouvindo não é mulher, na sua equipe tem mulher, né? Ou no comando, ou no mesmo nível que você, ou que está querendo subir. E é importante entender esse dispare que tem no mercado corporativo, esse lance todo que tem em torno dos preconceitos com a mulher, da falta de direito, de uma série de coisas, né, de desigualdade salarial, de desigualdade de oportunidades. E eu tenho um ditado que eu falo muito para as pessoas das minhas mentorias, dos meus treinamentos, que é: de longe ninguém é normal. De longe ninguém é normal. E eu fui criado, cresci numa rua que não tinha menina, só tinha menino. E eu fui começar a andar mais com menina, né? Tinha na escola, mas ainda assim só brincava com os meninos, né? E fui brincar mais na escola com menina. E mesmo assim eu entrei numa área de tecnologia que tem poucas mulheres e tal. Então eu vejo que foi um desafio para mim, é um desafio para mim. Eu tenho facilidade de conversar com mulher, aprendi a conversar com mulher, a me relacionar com mulheres de forma respeitosa, de ter amizade, de sentar, conversar e ouvir. E eu acho que é importante a gente trazer as vozes dessas mulheres para falar a visão delas desse outro lado
daquilo que elas passam, daquilo que elas superam, e não é uma conversa de choradeira, de reclamação, tá? Vocês vão ver que as pessoas que eu estou trazendo para conversar são pessoas aí que, sabe, tem atitude, tem postura, tem uma mentalidade positiva, são vencedoras nas suas áreas, nos seus ramos, nas suas empresas, nos seus negócios, e tem muito a acrescentar para todo mundo. Então você que vai estar ouvindo, vai sim desenviesar alguma coisa, tirar algum preconceito que tem na sua cabeça, mas também vai te dar insights poderosos sobre a tua liderança e o teu negócio. Combinado? Fica comigo então, acompanha essa super série, todo dia uma entrevista diferente com uma mulher poderosa. Eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, beleza? E hoje, convidada de hoje é a Marcela Razeira. Gente, a Marcela, ela é empresária serial. Eu falei para ela, Marcela, você virou uma empresária serial. Ela é uma empresária do ramo digital educacional. Olha só, a Marcela, o negócio dela é educação. E a Marcela tem uns métodos muito interessantes, ela faz umas conexões, ela tem umas sacadas, né? Ela tá com alguns projetos com umas empresas mega grandes, graças a oportunidades que ela soube aproveitar. E eu falei com ela sobre isso, sobre esse lance da Marcela ir para cima e como que ela faz tudo isso. Então presta atenção que essa conversa é muito legal. Se liga. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer você, Marcela, brigadão de você estar aqui com a gente. Estou muito feliz de poder falar com você de novo, minha amiga, e saber de você e ouvir tudo que você tem para falar e acrescentar para o nosso público aqui hoje. Obrigada a você, Paulo, pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, ainda mais com o teu público agora, então, dessa vez. Marcela, eu queria falar contigo, né? Esse mês das mulheres, para mim, está sendo uma oportunidade de falar com mulheres que, sabe, estão na frente dos negócios, estão na frente da liderança de pessoas, de movimentos, de empresas. E você é uma pessoa que está em vários movimentos e à frente, liderando essas coisas, né? E uma das coisas que você fala muito é a questão, assim, de como que a mulherada vai e faz, né? A gente já tinha conversado no passado muito sobre isso, sobre, cara, como que é esse lance de você ter essa capacidade de ir e fazer? E para você é uma coisa simples, não é isso? Muito, muito simples. É muito simples para mim ter a iniciativa para ir lá e executar. Você sabe o que é difícil para mim? É sentar para desenvolver. Então, eu consigo conectar as pessoas, eu consigo ter ideia, eu consigo vislumbrar o negócio, eu consigo colocar todo o time junto, mas se eu tiver que sentar, eu trabalho na educação há muito tempo, então eu entendo muito bem de educação, então mas se eu tiver que sentar para desenvolver aquele material, sabe, aquela hora de você ter aquela paciência, então eu te dou o resumo, o que o material tem que ser. Agora, se eu sentar e tiver que fazer linha por linha, não é aonde o meu tempo é melhor aproveitado. O meu tempo é melhor aproveitado e ele rende muito mais frutos para o negócio, para a equipe e para mim mesma, se eu ficar na ponta dele. Que legal. Então, é ótimo você falar isso, porque a sensação que dá é exatamente essa, né? A pessoa precisa, né? Precisa entender aonde que ela é boa, o que que ela é boa em fazer, o que é melhor, e tudo bem também. Porque se você falar assim, pô, Paulo, eu sou a pessoa que senta e faz, tal. E eu vejo que talvez muito do que as pessoas passam, e muitas mulheres passam, é o fato de não saber no que são boas. Né? Mas isso realmente é um processo aí muito ligado ao coaching que você trabalha, é um processo muito de autoconhecimento e de você assumir, aí tem muito a ver com o teu trabalho, eu acho. Então, assim, eu acho que para o teu público isso é uma validação muito, muito, muito grande, muito verdadeira. Aí vem muito uma questão do autoconhecimento e você admitir para si mesma que ali, naquele momento, não é ali que você vai fazer a diferença. Né? E você saber delegar. Eu também passei muito tempo sem saber delegar as coisas. Eu tinha que acompanhar o processo inteiro para eu ter certeza
que ele ia ser bem feito. Ele continua sendo bem feito, mas eu não preciso acompanhar o processo inteiro, porque eu tenho pessoas que fazem isso muito bem e eu tenho aquela visão helicóptero. Então, à medida que eu percebo que ele não está saindo bem, eu vou lá e eu faço uma intervenção. Né? Antes que as pessoas tenham que trabalhar 2, 3 vezes numa mesma coisa. Então, eu faço essa intervenção, mas eu não preciso estar lá desenvolvendo, por exemplo, o material didático o tempo inteiro. Eu sentada lá. Mas eu tenho que dar, sabe, blitz? Sabe quando você está passando com o teu carro, assim, tem uma blitz policial? Eu dou umas blitz. Mas não é para ficar espiando ou ficar verificando, é para ficar vendo só se está saindo bem feito, porque senão lá no final, sabe, recomeça, é tempo perdido, é trabalho perdido. Então, eu tenho uma visão muito helicóptero hoje, e eu consigo me manter no helicóptero. Esse que é o importante. Isso daí é uma coisa muito legal, né? Outra coisa que eu acho interessante de você, Marcela, essa coisa que você tem de fluidez, né? Então, você tem o seu negócio, a sua empresa de inglês, você tem outros negócios que você toca com outros sócios, você tem projetos que estão sendo desenvolvidos, você tem a sua casa, você tem os seus filhos, você tem o seu marido, né? Você tem a sua saúde, ou você se cuidar, se educar, e parece que assim todo mundo tem um segredinho por trás de como fazer tanta coisa, né? Como que sobra tempo para fazer tudo isso? O que você diria que tem que você faz que te permite fluir por tantas coisas, navegar com tantas coisas? Exatamente, todo mundo tem seu segredinho, né? E eu por muito tempo, nunca contei esse meu segredinho, porque eu morria de vergonha. Porque ele é tão besta, ele é tão idiota, que a gente sempre, né, antes de passar por todo esse autoconhecimento, essa jornada, a gente sempre acha que o que vão julgar, né, que vão julgar a gente. Eu falei assim, vão me chamar a pessoa mais idiota do mundo. Né? Mas como você disse assim, você tem os seus negócios, você faz isso. Não, eu sou uma pessoa extremamente normal, igualzinha a todas as que estão nos assistindo. Eu sou super preguiçosa para levantar da cama de manhã, eu adoro doce, sou viciada em Coca-Cola, tenho 2 filhos adolescentes que sim, me atazanam, e ao mesmo tempo que me atazanam, eu tenho que ficar monitorando, porque não é porque teus filhos cresceram que eles dão menos trabalho, pelo contrário, eu tenho que estar monitorando. É fase de videogame, quanto mais você passa, vai ficando cada vez mais difícil. Eu sou casada com o amor da minha vida, que é um cara sensacional, e isso também não é nem um segredinho, é uma coisa bem óbvia, né? Que você tem que casar com, você tem que casar com um amigo, não com o teu inimigo. Isso não é um segredo, mas é uma dica. Você tem que ter esse apoio, porque senão realmente as coisas não vão para frente, e eu sempre tive. Mas, então assim, sou uma pessoa extremamente normal. E odeio fazer exercício físico, e brigo com a balança a minha vida inteira. Então, assim, absolutamente normal, ok. O que eu acho que é o meu segredinho, que é o segredinho, a parte besta da história, mas eu uso isso desde para levantar da cama de manhã, e desde para fechar a parceria que eu fechei no meio da pandemia com o Google for Education. Aí agora eu tenho que me exibir um pouquinho, exclusiva para Curitiba, nas escolas de inglês de Curitiba. Eu fechei uma parceria com o Google for Education, assim, e assim, como é que, né, você passa a mão no telefone e liga pro cara, como é que você tem essa iniciativa, desde a iniciativa de levantar da cama até fazer altos negócios, né? Então, assim, quando a gente é criança, sabe aquela brincadeira do 1, 2, 3 e já? O que acontece quando você escuta 1, 2, 3 e já? Vai. Não sei. Mas o teu corpo entra em ação. 1, 2, 3 e já. Por quê? Porque eu me imagino assim, ou eu tenho que correr, ou eu tenho que me esconder, ou eu tenho que entrar embaixo da cama, ou eu tenho que sair correndo, ou eu tenho que pegar a bola. Isso, até por uma questão cultural, né, no Brasil, falou 1, 2, 3 e já, você dá aquele susto, você dá aquele pulo. E eu achava isso a coisa mais idiota do mundo, por isso que eu nunca, acho que nem pra você, que a gente já conversa há muito tempo, acho que não sei se eu já contei isso, mas eu faço isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, tá chovendo, eu tenho que levantar da cama cedo e eu detesto. Eu não penso, eu bloqueio, eu consigo bloquear. 1, 2, 3 e já, e eu levanto. Eu preciso passar reto na panela de brigadeiro, 1, 2, 3 e já, e eu passo. Eu preciso ligar para tal pessoa, 1, 2, 3 e já. Eu preciso atravessar o saguão do aeroporto, porque lá do outro lado eu vi uma pessoa que eu
putz, que eu precisava muito falar com ela para fechar um negócio, ou eu sei que ela vai conseguir. Ai, meu Deus, mas o que ele vai pensar de mim? Ele não me conhece, eu bloqueio e eu faço 1, 2, 3 e já, e eu vou. Você sabe por quê? Porque nesses 3 segundos que você pensa 1, 2, 3 e já, mas você não vai, você pensa, mas e se ele não olhar para mim? Mas e se ele me achar uma enxerida? E se ele me achar isso? Ai, vai me achar uma ridícula. Ai, mas e se... eu acho que tem muito a ver com o que o Roberto Chinachique, que é o nosso grande mentor, fala. Você perde a hora do beijo. Perde a hora do Porque beijo. se você pensar nos e sis, você não levanta da cama de manhã. Então as pessoas falam assim, nossa, você tem tanta iniciativa, você é tão agilizada. Não sou super preguiçosa. Adoro um doce, adoro ficar na cama até meio-dia, se me deixassem, entendeu? Então não é que eu sou agilizada. Eu faço 1, 2, 3 e já, e eu vou. Porque esses 3 segundos, eles podem, e eu te digo isso por experiência própria, assim, 200 histórias que eu já te contei, mais 200 que eu posso te contar, que isso já fez muitas vezes a diferença da minha vida, do sucesso ou do fracasso. Foi a hora que eu parei, que eu hesitei, às vezes, e eu não fiz algumas coisas. Sabe aquela história assim, o não você já tem? Sim. É mais ou menos por aí. Só que para você ter essa iniciativa, colocar esse movimento, que é o difícil, né? Que é onde as pessoas se retraem e não fazem. Então, conta 1, 2, 3 e já, vai, faz tua vida acontecer. Esse é meu segredinho. Você falou assim que é uma coisa besta, né? Eu estava lembrando de um feedback que eu tive num curso, né? Um cara falou assim, poxa, Paulo, sabe o que eu acho legal no seu... Eu falei assim, o quê? Ele falou assim, você falou umas coisas bestas. Eu comecei a rir, né? Você falou assim, você acha legal que eu falo uma coisa assim? Porque você falou uma coisa que a gente falou assim, não, gente, isso é muito besta. Porque não pode ser tão simples. Aí você fala assim, mas eu estou fazendo esse simples? Não. Aí você faz o negócio e deu certo. Você fala assim, cara, então não é um treco ultra complexo, não é os 500 passos, o negócio, não, é 1, 2, 3 e já. Então vai e faz o assim, eu já mandei e-mails para algumas pessoas, por exemplo, que o e-mail está escrito, você fica olhando, 1, 2, 3 e já aperta o botão, manda de uma vez e trouxe um resultado excelente para mim. Você deve saber de quem eu estou falando. Eu já tive com o diretor global da Apple do meu lado, porque eu derrubei uma mala no pé dele, e eu ia ou não ia puxar papo com ele. Aí, quando eu puxei papo, porque eu converso com o poste, e isso daí é uma outra qualidade ou defeito meu, quando ele me falou que ele era diretor global da Apple, eu falei, não, ele deve estar brincando. Ele me deu o cartão dele e falou para mim, apareça lá pra gente almoçar, para você conhecer o Apple Park. Eu falei, o Apple Park? Meu Deus, é mais fácil entrar no Vaticano do que entrar no Apple Park? Assim, mas será que o cara tava falando sério? Esses cis matam a gente. Eu simplesmente falei, mas ele vai me achar mais ridículo. 1, 2, 3 já, adicionei ele no WhatsApp, mandei um hello, 1, 2, 3 já. Entendeu? Então, isso faz as coisas acontecerem ou não. Claro que eu já fiz e já falei, viu? Não deu certo, mas eu fiquei do mesmo tamanho. E o que deu certo me fez crescer muito. Então, assim, se eu for colocar numa balança o que deu certo do que não deu certo, no meu 1, 2, 3 e já, se eu colocar numa balança, não aconteceu nada. Ninguém morreu, meus filhos continuam saudáveis, eu continuo com a mesma cara. Sabe o que aconteceu quando o meu 1, 2, 3 e já eu fiz e não deu certo? Eu falei, ok, obrigada pela informação. Ok, obrigada, prazer em te conhecer. Obrigada, desculpa então se eu te incomodei. Então, obrigada, até a próxima. Foi o máximo que aconteceu. Porém, nas vezes que valeu a pena e que deram certo, 1, 2, 3 e já, teve algumas que me deu saltos quânticos. Por exemplo, a minha parceria com a Atari, que é um produto educacional que está saindo agora para 2021, com o selo da Atari, e é um produto super bacana, porque, de novo, assim, o universo conspira, e eu super acredito nisso, nas conspirações, nos sinais que o universo nos manda, e realmente foi um sinalzão, assim, do cara sentar do meu lado, num voo, e puxar papo comigo, mas, assim, o ligar para ele, o desenvolver o negócio, putz, daí eu tive a ideia do produto, eu falei, mas ele vai achar tão besta, será que ele vai achar tão besta mesmo? Não vou dar ideia para ele vai achar idiota, mas, entendeu? Então, esses 1, 2, 3 e já, que me fez propor, que me fez
fazer certas coisas, se eu botar na balança da minha vida, me trouxeram ganhos absurdos. E o que não deu foi só um obrigada, então, desculpa, a gente se fala a qualquer hora. Sim. Outra coisa, isso que você fala faz todo sentido. Você falou um lance muito bonito, né? O cara ter confirmado que o IC foi confirmado não me tirou do lugar que eu já estava, né? Eu já não tinha o negócio, eu já não tinha o contato dele, ele já não estava no meu hall, continuou no mesmo ponto. Eu continuo sendo um Zé Ninguém para ele, tá bom? E daí eu já era um Zé Ninguém para ele, vamos dizer assim, eu vou continuar sendo um Zé Ninguém. Ah, ele achou minha ideia besta, então ele nunca mais vai querer falar comigo. Tudo bem, ele nem sei se ele processou quem que eu sou também nessa história, sabe? Então por isso que eu falo, os ganhos são muito maiores, os nãos nunca me fizeram nada. Nunca me deixaram maior, menor ou me fizeram algum estrago, vamos dizer assim, na minha vida, entendeu? Mas assim, você não arriscar, literalmente isso é você arriscar. Se você não arriscar algumas coisas, você não sai do lugar. Só que é muito fácil falar, o arriscar é muito difícil, né? De novo, o Roberto Chineschi sempre fala, né? E se você sentir medo, vai com medo. Mas o você ir com medo, o ir com o medo, esse movimento do ir, para mim, é a hora do 1, 2, 3 e já. Que ele me faz ir com medo. Mas ele me põe em movimento. No movimento do ir com medo. Show. Marcela, eu vou fazer uma pergunta agora que acho que essa que você falou vale 1 milhão. Agora eu vou fazer a pergunta que vale $1 bilhão. Nossa. Marcela, eu acho ótimo a ação, o movimento, o seu. Mas tem uma coisa sua que eu acho que é o seu grande diferencial. Eu acho que, assim, você tem um diferencial absurdo que é o ir, o se conectar, o fazer tal, não sei o quê. Mas eu sempre vejo o Roberto... Agora eu vou comentar uma coisa do Roberto, né? O Roberto, ele comentava uma coisa assim, poxa, as pessoas vêm até mim e às vezes elas falam assim, oi, posso tirar uma foto com você? E ele fala assim, tá bom, é uma foto que você quer? Tira a foto. E eu via que tinha gente que chegava para ele assim, Roberto, tal, não sei o quê, sou um fã seu. Roberto, eu tenho um negócio assim, assim, assado, eu tive uma ideia assim, assim. E o cara vinha e trazia uma ideia e o Roberto respondia. Ele falou assim, poxa, você pode ou tirar uma foto ou fazer uma pergunta para mim, para eu te dar uma resposta de um assunto importantíssimo da tua vida. Entende? Vai ser o mesmo tempo. Mas você escolheu a foto. E eu acho que qual que é o seu verdadeiro diferencial? Quando você vê uma pessoa dessas, você desenterra um projeto, ou você cria um projeto, ou você tem uma visão de alguma coisa que você fala, isso se encaixa com essa pessoa. Da onde você tira essa visão? Da onde você elabora a pergunta que é mais consistente ou a ideia mais consistente para chegar nessa pessoa? Porque, você podia chegar e falar assim, eu vou conversar com o cara, mas você chega para o cara e fala, oi, tudo bem? Eu sou a Marcela. E aí? Né? Quer ser meu amigo? Né? Não é isso. Porra, eu tenho uma ideia, eu vou... Onde que fica a tua fornalha, a tua oficina que você constrói essas ideias para levar na hora que você encontra essas pessoas, né? Porque esses negócios surgiram não só porque você encontrou, mas porque você tinha na sua bagagem um negócio para mostrar para esses caras. Aonde você acha que está essa... Você já viu aquela frase do Steve Jobs? Que você só vai conseguir criar o futuro se você conectar os dots que estão atrás, e que de alguma maneira, ele fala, né, que de alguma maneira você tem que confiar, você tem que acreditar que um dia eles vão se conectar. E você tem que estar preparado para isso, né? Então, por exemplo, eu fiz já tantas coisas na minha vida. Tem uma amiga minha que fala assim, Guria, você tem 70 anos, né? Guria é coisa do sul, né? Guria, você tem 70 anos? Não é possível. Como que você já fez isso, aquilo e outro? Assim, por personalidade, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito curiosa, muito comunicativa, muito exploradora, vamos dizer assim. E eu fiz coisas na minha vida, assim, sabe aquilo que você nem sabe por que você está fazendo naquela hora?
mas ficou arquivado o meu aprendizado ali. E aí, por exemplo, e não te digo academicamente, eu realmente fiz bastante coisa, eu fiz 2 graduações, eu fiz mestrado. Assim, eu me lembro que quando eu estava fazendo mestrado, as pessoas me perguntavam assim, mas por que você está fazendo mestrado? Se você tem outros negócios, assim, tipo, dá tanto trabalho, o que isso vai te acrescentar? Sabe? Mas não academicamente, assim, coisas bestas, assim, do dia a dia, assim, sabe? De, sei lá, fazer uma viagem para um lugar, assim, nada a ver com você, sabe? Então, eu acho que isso tem muito a ver com repertório. Sabe, coisas que você fez, experiências que você teve na tua vida, ou coisas que você observou, ou que você sentiu que dá certo ou que não dá certo, ou que você já viu uma vez. E eu tenho uma vantagem agora, que é uma vantagem genética. Obrigada a minha mãe e meu pai, que me deram essa vantagem. Eu tenho uma memória que, quando eu tô com perda de memória, eu já fico, meu Deus, eu tô com Alzheimer precoce. Quando eu não lembro de alguma coisa, eu já fico, meu Deus, será que isso é indício de Alzheimer precoce? Porque assim, a minha memória é muito boa. Então, quando ela dá aquela paradinha, porque eu tô cansada ou estressada, ou o cachorro tá latindo e me irrita, como ele fez agora, ele deu uma latida que você deve ter escutado, eu já falo, tô com Alzheimer. Então, o que acontece? Tem coisas, tem experiências que marcam muito a vida da gente. E além das experiências que marcam muito a vida da gente, tem coisas que me chamam a atenção e eu não sei aonde, em qual parte, em qual gavetinha, em quantas gavetinhas eu tenho no meu cérebro. E assim, coisas que eu falo às vezes e minhas irmãs falam, mas como é que você lembra disso? A minha mãe, como é que você lembra disso, gente? Você era tão pequena. Então, eu acho que essa história de você saber o que perguntar, você saber o que trazer à tona ou ter a ideia, tem muito a ver com essa história de repertório, de você conectar coisas que não tem nada a ver com a tua área, que não tem nada a ver na área que você trabalha, mas você já viu uma vez em algum lugar uma pessoa comprando pão e pagando um negócio que não era dinheiro, entendeu? E aquilo me marcou, aí tá lá na minha gavetinha. Aí passaram 10 anos, por exemplo, eu precisava inventar uma nova forma de pagamento para facilitar o recebimento de mensalidades na minha escola. E aquilo, eu lembro do cara comprando pão. Então, assim, é isso que eu falo. Eu falo, não, né? O Steve Jobs fala que você só vai conseguir criar o futuro se você conseguir olhar para trás e acreditar que os dots, né? Que os pontinhos que você viveu, que as experiências que você teve, valeu para alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Você não pode simplesmente apagar o que você viveu ou ignorar o que você viveu. Sabe, a gente tem que ter uma memória mais ativa, uma memória mais viva. E se você não é privilegiado como eu sou de memória, se acontecer alguma coisa muito legal na tua vida, escreve ela, faz um diário, um journal, assim. Não é fazer um diário, meu querido diário, hoje eu acordei às 7 da manhã. Não. Abre um arquivo aí no Google Docs, escreve a ideia legal, uma coisa legal que você viu, uma experiência legal que você teve. Caso você saiba que você não vai lembrar disso, eu faço isso também às vezes, né? Porque tem coisas do dia a dia que você não lembra mesmo. E de vez em quando, em vez de ficar passando só no Instagram, no WhatsApp, sabe? Ficar fazendo... Dá uma olhadinha nesse arquivo. Passa ele assim, como se você estivesse passando um álbum de fotografia, sabe? Aí você fala, putz, como é que eu me esqueci disso? Eu vi isso, eu vi aquilo. Então, eu acho que conectar as coisas, e com isso você vai criando repertório, e de todas as áreas. Eu acho que o mais importante é você prestar atenção no que está acontecendo no mercado do outro, para você poder trazer as boas ideias e transferir elas para o teu mercado. Eu acho que isso é uma outra grande dica. Sabe, se eu ficar conversando com o pessoal da educação a vida inteira, e pior ainda, pessoal da educação que trabalha ou que administra ou que tem escola de inglês, eu tô ralada. Porque a gente só vai falar dos problemas do dia a dia que as escolas têm. Eu não quero saber os problemas, eu sei os problemas, ou eu sei a maioria dos problemas, eu quero saber as soluções, eu quero falar com pessoas e eu quero entender coisas que me tragam as soluções para resolver esses problemas do dia a dia. Sim. Então, é assim. E eu acho que é alimentar uma memória ativa. Que show. Excelente. Marcela, brigadão. Eu queria te pedir, então, né, você sendo uma dessas mulheres poderosas, empresárias e superativas com uma ideia dessa, eu queria que, se você puder deixar uma mensagem final
principalmente para o público feminino que está ouvindo a gente aqui, para a mulherada que está querendo fazer as coisas acontecer, está querendo sair, está meio paradinha, o que você diz para essa mulherada? Como que elas vão para frente, como elas vão se realizar no que elas querem? Ai, tenho medo de dizer, porque eu vou causar divórcio, eu vou causar briga em casa, eu vou... Olha, a primeira dica que eu dou, e eu vejo isso acontecer com amigas minhas, com conhecidas minhas, tem duas coisas na vida da gente, e eu falo isso para minha filha, tem duas coisas na vida da gente que a gente escolhe, é a nossa profissão e com quem a gente casa. A não ser que a gente morasse na Arábia, sei lá onde, que escolhem o casamento pra gente. Então, eu acho que são duas coisas que a gente tem total domínio sobre. E você casar com uma pessoa, o homem ou a mulher, que ela não precisa ter a mesma vida que você. Meu marido é médico, não tem nada a ver comigo. Médico calmo, quieto e fala pouco, e fala baixo. Então, você imagine. Tô mentindo, Paulo? Verdade, não tem nada a ver comigo, né? Assim, acho que tem pessoas que conhecem a gente separadamente, não, quando vê assim, nossa, ela é tua esposa, ela é teu marido, tipo assim, ninguém entende nada, né? E é há 20 anos. Mas eu acho que a primeira grande dica que eu dou para as mulheres é isso. Você tem que ter o apoio incondicional da pessoa que está do teu lado. E eu não digo o apoio financeiro só, mas o apoio moral, principalmente, tipo, vai que eu tô aqui. Sabe? Vai que eu cuido, vai que eu resolvo. E outra, essa história que a mulherada tem, de assim, eu não posso sair hoje para jantar com as minhas amigas, porque o meu marido tem jogo de futebol e não vai ficar com as crianças. Por acaso o teu marido é a babá dos teus filhos? Não, o teu marido é o pai, tanto quanto você é a mãe. Eu não entendo essas mulheres que falam assim, mas ele não pôde ou ele não quis ficar com as crianças. Peraí, você tá... Isso não é um favor que você está pedindo. Não é um favor, né? Ele não é a babá dos filhos, é o pai dos filhos. Então, assim, para não acabar com mais casamentos ainda, e como você pediu conselhos para mulheres propriamente dito, eu podia dar 200 mil. Mas, assim, o que eu dou é esse, sabe? Você tá casado e você escolher a pessoa com quem você vai compartilhar a sua vida, porque ela não precisa te dar apoio financeiro, se não for o caso, mas ela tem que te dar apoio moral e ela tem que te dar essa base para que você possa, não é pirar o cabeção, mas para você fazer coisas racionais que vão te fazer feliz, que possam trazer teu retorno financeiro, que vão te deixar, inclusive, o dia a dia da tua casa e o teu relacionamento melhor, porque você vai estar fazendo coisas que te realizam e que te fazem bem. E o segundo é essa divisão com os filhos. Não é porque ele tem um jogo de futebol, ele que desmarca o jogo de futebol. Se você tem um compromisso, se você tem uma aula, se você tem um curso, ou se você precisa fazer alguma coisa importante, mas toda quarta-feira ele joga futebol. Então, ou ele desmarca o jogo de futebol, ou você não marca o teu na quarta-feira. Que você sabe que ele tem um jogo de futebol. Porque você sabe que isso vai criar atrito. Beleza, então não marca na quarta-feira. Marca no sábado. Faça, arranje. E, assim, uma vontade... Eu fico até agressiva quando eu penso naquelas pessoas que dizem que não tem tempo. Eu não posso escutar isso. Eu fico agressiva. Porque, assim, quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Amém, Roberto Chiniachique de novo. Entendeu? Tempo. Se eu disser tudo que eu faço, sem brincadeira, eu vou fazer as pessoas chorarem, ou elas vão começar a me achar uma Mulher Maravilha, ou ela vai falar assim, nossa, que coitada, ela é tão bem sucedida, ela ganha dinheiro, ela tem um casamento tão bom, mas coitadinha, ela é tão ocupada, ela não sabe, não deve viver a vida. Não, muito pelo contrário, entendeu? Porque eu acho que isso são desculpas que você não pode ter e que você arranja, e quem não quer, arranja uma desculpa de não ter tempo. Não existe isso, não existe, é você elencar suas prioridades. Então, já estou incumpridando tudo, né? Você está vendo, né? Você pediu uma dica, eu já dei 3. Eu acho ótimo, porque assim, você está falando, né? E eu concordo plenamente, né? A mesma medida, né? Eu estava falando isso com a Rosicléia, estava falando isso com outras pessoas que vão vir aqui nas entrevistas, né? Sobre a questão da permissão, né? Porque às vezes, assim, por que você não faz? A pessoa dá 30 desculpas, mas de verdade, por que você não faz? Porque eu não quero. Porra, joia! Joia, cara! Mas admite isso sem culpa. Sem culpa nenhuma. Tá afim, não tá afim. Pronto. Se permite, né?
Agora, do mesmo jeito, né, por que a Marcela faz isso? Porque ela é uma coitada que tá... Não, mano, é porque a Marcela quer. No momento que você fala assim, meu, não tô afim de correr atrás disso, não tô afim de fazer aquilo, não tô não sei o quê, você vai parar, né? É isso que você tá falando. Não precisa dar desculpa, né? Eu acho que cada vez mais a gente pode assumir o quero, não quero. Quero, não quero, você tem que assumir o quero, não quero, mas você também tem que assumir as consequências disso. Bancar. Você tem que bancar. Então, assim, até que ponto você consegue bancar? Eu acho assim, aquele chavão que, assim, você tem que primeiro se amar para depois poder amar os outros, sabe? Então, isso é uma grande verdade. Você não faz para não desagradar o teu marido ou a tua mulher, mas você está se desagradando. E isso é sadio, é saudável depois de um casamento de 20 anos, como eu tenho? Claro que não. Você não vai conseguir fazer isso durante 20 anos. Vai chegar uma hora, você não vai estar mais feliz, você não vai ter um relacionamento feliz. Sim. Então, aí, de novo, né, graças a Deus, obrigada, mãe e pai, porque eu também não sei explicar, isso tem muito a ver com a minha infância, e a gente vê como é importante a infância das crianças, né, e o nosso papel daí como pais. Não vou entrar muito nisso, porque isso também é um outro assunto, mas eu nunca tive problema de autoestima. Eu não sei o que meu pai e minha mãe falaram. Eu tive a sorte de ter pais e ter uma infância nesse sentido muito bem emocionalmente, que falam hoje, né, das habilidades socioemocionais, muito bem construída. Eu às vezes pergunto para minha mãe, o que você falou para mim, mãe? Porque eu preciso saber, porque eu quero falar para os meus filhos. Eu quero falar para os meus filhos, mãe. O que você falava para mim, mãe? Dá receitinha, né? Porque eu tenho essa preocupação, claro, que meus filhos cresçam com autoestima, que meu marido, que meus filhos cresçam com coragem, que meus filhos cresçam com algumas coisas que eu tenho naturalmente, mas não é naturalmente. Eu acho que foi exatamente muito pela infância, né? Eu tenho uma irmã completamente diferente de mim, super quieta, super na dela, calma, paz e amor, o mundo pode cair e a vida dela tá bem. Eu já tinha tido um infarto, né, porque eu sou acelerada, e no final das contas, a minha mãe ainda fala isso, e tem fundamento, né. Eu não sei, Marcela, porque a mesma coisa que eu falei pra você, eu falei pra Priscila, pra tua irmã. E olha a calma em pessoa que ela é. Então, e é verdade, né? Agora, como que eu absorvi isso e como ela absorveu? Então, eu acho que tem muito por aí. Você tem que ter uma autoestima, você tem que gostar mais, não é mais, é tanto quanto de você primeiro, para você fazer gostar do outro, né? Você agradar o outro. Então, essa história de, porque eu não vou fazer, porque, sabe aquele medinho? Você não pode ter um relacionamento que você tenha medo de fazer coisas, porque o outro não vai gostar, mas, por outro lado, é o que te faz feliz. Né? Você veja que ironia que é isso. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, de sair por aí fazendo negócio ou querendo, sabe? Você tem que tratar isso. Você tem que arranjar você tem que ter um bom coach, ou você tem que procurar uma psicóloga, um terapeuta, fale o nome que você quiser. Mas primeiro você tem que fortalecer isso em você. E assim, sem querer babar o ovo, você é uma excelente pessoa para trabalhar esse tipo de coisa. Obrigadíssimo, Marcelo. Meu, eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir vai pensar bastante nisso. Eu acho que é um baita de um caminho legal. Você tem um exemplo, né? Você está falando sobre o marido, né, deixar a esposa, mas eu conhecendo você e o João, né? O João que é triatleta, que viaja pelo mundo para fazer triatlon, tal, não sei o quê, e vocês são super de boa isso, né? É uma via de mão dupla muito clara isso com vocês, né? Que é outra coisa que eu acho que é um baita do exemplo, né? Você está falando, mas não é só você dizendo assim, o meu marido tem que me apoiar. Você mostra, você também vive esse apoio que você tem do seu marido, você vive também, né? Então... Exatamente. É uma via de mão dupla, assim, sabe? Eu acho, eu com certeza não faria tudo o que eu faço e eu não teria desbravado os 7 mares se eu não tivesse o apoio incondicional do meu marido. Até porque nessas fases que eu desbravei os 7 mundos, os nossos filhos eram pequenos. E eu estive ausente muitas vezes. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha DRs, né? Claro que tem. E tem fases boas, e tem fases ruins, claro, isso é normal num relacionamento. Mas eu acho que no geral, assim, se você colocar na balança, é muito mais positivo, né? Tudo que acontece. Então, se não tiver esse apoio,
Não adianta ter espírito empreendedor e querer mudar o mundo e transformar tudo se você não tiver um apoio muito sólido. E eu, assim, sou super agradecida a todo o apoio que ele me deu durante todos esses anos, assim, assim, a um custo que talvez para ele tenha sido muito alto, ou não. Ó o cachorro latindo de novo. Ó! Depois tem gente chegando aqui, a gente retoma. O Fábio tá chegando aqui, meu cunhado. Eu faço uma edição engraçada. Ai, desculpa, eu tava de costas aqui, não vi que eles estavam na porta. Desculpa, não sei se ficou ruim a imagem aí. Não, tá tudo... tá desfocado. Ah, tá desfocado? Ah, então tá, então vamos. O que eu tava falando para você poder editar depois? Você estava falando que teve um peso para ele, isso, né? Com certeza teve, pela minha ausência, né? Mas nem por isso a peteca caiu. E quando cai também a gente tem que juntar, e pronto. O peso é alto, mas o combinado não sai caro, né? Eu acho que combinar bem e assumir o combinado, acho que facilita. É isso que eu falei, você tem que combinar, você tem que assumir o combinado e você tem que lidar com as consequências. Eu acho isso. Agora, essas são as minhas dicas, né? Mas o meu segredinho de ouro ainda é 1, 2, 3 e já. Conta 1, 2, 3 e já e faz sua vida acontecer. Esse eu achei ótimo. Conta 1, 2, 3 e já e faz a vida acontecer. Marcela, adorei falar contigo, adorei esse nosso papo, tenho certeza que o pessoal que está ouvindo adorou também, vai ter bastante coisa para pensar, inspirar muitas pessoas, homens, mulheres, a rever suas formas de agir, suas formas de ponderar as coisas e principalmente a forma de se relacionar escolher bem as pessoas com quem elas se relacionam. Obrigadão pela sua participação, Marcela. Paulo, obrigada a você pelo convite. Estou sempre à disposição, é sempre muito bom falar com você, seja para a gente gravar alguma coisa junto, seja só para a gente trocar ideias. Você também é uma pessoa muito rica em termos de ideias, de conhecimento. Eu tenho certeza que os teus alunos são muito sortudos. Sortudos não, né? Porque eles também escolheram o mentor. Então, parabéns para eles. Obrigado, Marcelo. Até. Gente, o máximo, né? Como é bom poder ouvir pessoas que têm uma experiência diferenciada, ter umas sacadas, entender como que certas coisas funcionam, que a gente acha que não acontece com a gente, né? E a Marcela também, ela vem mostrar que, sabe, não cai do céu. E a gente tromba com muita coisa. Pode ser o diretor da empresa, pode ser aquele gerente, pode ser aquele fornecedor, pode ser aquele ídolo, pode ser quem for que a gente gostaria de fazer um negócio, ter uma palavra, e essas dicas que ela deu foram maravilhosas, né? Espero que a gente possa aproveitar bastante essa conversa, ver como implementar na nossa vida, e a mulherada pegar essa sacada forte aí que ela deu, e homens, se liga nessa conversa, presta atenção no que você está fazendo com a tua família, com a tua esposa, beleza? Pensa aí, para onde que você quer estar nesse futuro próximo com relação a esse assunto. Maravilha? Gente, então, amanhã tem mais um episódio. Acompanhem, vão ser episódios... vão ser episódios seriais. Eu vou fazer um atrás do outro até o fim de março. Depois a gente volta para episódios semanais, tá ok? Mas vamos dar um gás aí, vamos ouvir essa mulherada, o que elas estão falando, porque o papo tá muito bom. Até a próxima, um abraço.